coração. O nosso coração está cheio de alegria por rever vocês aqui nessa noite. É muito bom ter vocês aqui de volta. Vamos recitar aquele versículo do Salmo 126:3, bem animados. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. O nosso desejo é que cada um de vocês possa aproveitar tudo que foi preparado aqui na direção de Deus para o coração de vocês, para os nossos corações. Que Deus possa abençoar cada pessoa, cada família aqui representada. Pedimos também a Deus, nós agradecemos pela vida da Cristiane, que está aqui também, que é responsável pelo hotel. Nós agradecemos muito essa ajuda, esse companheirismo, porque é hotel e direção, né? Nós precisamos do hotel, o hotel precisa da gente. Nós agradecemos. Que o Senhor possa estar abençoando, que no final cada um relembre as bênçãos que vai receber aqui e tenha gratidão no seu coração, né? Vamos cantar então? Então eles vão cantar, mas nós vamos orar. Antes de vocês sentarem, nós vamos orar. Senhor Deus eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor. Nosso coração está cheio de alegria por rever os nossos irmãos que estão aqui, Senhor, e que vamos compartilhar juntos das bênçãos que o Senhor tem para cada um de nós, ó Deus. Nós te pedimos que tudo que for feito aqui, Deus bendito, seja para a tua honra e para a tua glória. Usa cada vida, Senhor. Usa a vida do pastor, usa a vida dos palestrantes, usa a vida dos congressistas, ó Deus. Em tudo, que as tuas mãos estejam sobre nós, nos abençoando, nos dando paz, nos dando alegria e nos dando discernimento para aprender a ter gratidão por tudo aquilo que o Senhor faz por nós. Muito obrigada. Abençoa cada caravaneiro, cada pessoa que está aqui. Em nome de Jesus nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém. Eu já dei boa noite a muitas pessoas aqui, mas aquele que eu dei boa noite, fica repetido, boa noite. E para aqueles que eu ainda não dei boa noite, eu quero dizer, boa noite. Que essa seja uma boa noite, uma noite que o Senhor preparou para nós nesse dia. E eu digo para os irmãos que dentre as muitas alegrias que meu coração tem, esses 3 dias que a gente passa aqui são motivo de muita alegria que Deus traz ao meu coração quando está acontecendo esse congresso. Já são 16 anos, né, que a gente realiza esse congresso. 2 anos não pudemos por causa da pandemia, mas retornamos e damos graças a Deus por podermos estar aqui. Tem muita gente que nunca veio ao congresso. Se eu falar para levantar a mão aqui, eu sei que muitas pessoas. Quem nunca veio? Quem já veio muitas vezes? Alguns. Sim. Então nós louvamos a Deus pela vida daqueles que estão chegando aqui pela primeira vez e também daqueles que já vieram muitas vezes, continuam vindo, e aqueles que vieram e já partiram para a glória. Enquanto eles puderam, eles vieram. Agora eles partiram, mas a gente olha e sempre relembra, a gente traz à memória tudo aquilo que pode nos dar esperança, porque eles desfrutaram quanto eles puderam, e que a gente pense nisso, reflita bem sobre isso. E nós vamos agora falar o nosso tema e a nossa divisa. Tema, qual é o tema? Vamos falar? Contando as bênçãos e
Vamos, bendiga o Senhor a minha alma. Não me esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Cada pedacinho que a gente vai lendo, né? Cada frase, a gente tem que ir refletindo, porque tem uma mensagem poderosa para os nossos corações. E agora nós vamos passar o hino oficial, mas a gente tem que ficar em pé. Vamos ficar em pé? Para cantar? Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo em vão, quantas muitas vezes dizes uma vez, age vezes quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Dizes uma vez, age vezes quanto Deus já fez. Tens acaso mágoa, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Quantas muitas bênçãos não duvidarás, em canção alegre os dias passarás. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Dizes uma vez, mas viver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembras que tesouros prometidos tens, poucos bem da terra poderão comprar a mansão celeste que tu vais morar. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Dizes uma vez, age de surpresa quando Deus já fez. Quantas dizes uma vez, quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Dizes uma vez, age de surpresa quando Deus já fez. Quantas bênçãos, quantas são hoje nesse preço quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Dizes uma vez, age nesse preço quanto Deus já fez. Age nesse preço quanto Deus já fez. Age nesse preço quanto Deus já fez. Nós vamos agradecer nesse momento as muitas bênçãos
não é? Que nós não temos como contar, mas nós vamos agradecer. E eu vou pedir a irmã Miriam lá de Campos, que ela faça essa oração de gratidão a Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai, graças te damos pela oportunidade, Senhor, de neste dia podermos estar reunidos, ó Pai, em Teu nome, cultuando a Ti em espírito e em verdade. Abençoa, Senhor, a todos que aqui estão, que vieram de lugares tão longe, de perto, e que aqui estão para Te adorar. Abençoa, Senhor, a direção deste congresso, a Elias, a irmã Edna, os demais irmãos, dando sabedoria a cada dia, Senhor, para que possam estar, Senhor Deus, sempre prontos a fazer a Tua vontade. Abençoa o decorrer deste culto, ó Pai, tudo que será aqui apresentado, que tenha, Senhor Deus, a Tua direção, ó Pai. Que o Teu Santo Espírito fala aos nossos corações, através dos cânticos, através da Tua palavra ministrada nesta noite. Em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados, que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Senhor meu Deus, quão teu maravilhado, fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul.
vai falar nos nossos corações através da mensagem que Deus colocou no coração daquele que se preparou, que o Espírito Santo colocou no coração dele as mensagens, que vai nos trazer as mensagens essa noite. Eu quero falar que é uma alegria muito grande para mim de poder trazer aqui o pastor Gustavo, pode vir, pastor, e a Ellen, da vida lá fora. Vem Ellen, você também. Vem Ellen. Tem o Davi, mas o Davi já juntou com a turma aí. O pastor Gustavo e a Ellen, que nós temos alegria, uma alegria em todo, por vários motivos, mas um dos motivos que a gente tem muita alegria de apresentar, porque ele é o pastor da minha igreja, é o pastor da nossa igreja, pastor daqueles assim, bem novinho na igreja, porque ele tomou posse na minha igreja sexta-feira passada. Sexta-feira passada nós estávamos em uma grande festa, uma festa muito bonita, né, pastor? Não é, Ellen? Que eu acho que é uma festa assim, inesquecível para a vida da Terceira Igreja Batista e também para a vida deles. E com certeza Deus foi honrado naquela noite ali tão especial que o pastor Gustavo tomou posse como pastor da Terceira Igreja. E muitos aqui estavam lá, muitas pessoas estavam presentes. E agora eu quero chamar uma pessoa que ela está doida para apresentar o pastor Gustavo. Se eu não chamar, ela vai ficar... Eu já falei a minha parte, mas ela tem outras coisas para falar. Vou chamar aqui a minha irmã Elisa. A Elisa, que é, além de minha irmã, queria apresentar aqui essa família, ela também é a nossa vice-presidente da União Feminina. E eu vou apresentar ela que deu as boas-vindas e agora ela vai apresentar e vai orar pelo pastor. Esqueci de falar, depois eu falo. Então, na hora que eu falei, eu esqueci de trazer o abraço da União Feminina, que a nossa presidente está para o retiro das esposas de pastores. Por isso ela não pôde estar presente, mas eu estou aqui representando a nossa União Feminina da região. Deus abençoe a todos. E agora, para continuar a apresentação do Gustavo, o Gustavo eu considero como meu sobrinho, porque quando eu era adolescente fui acolhida na casa da avó dele para estudar. Morava na roça e fui para a casa da avó dele, que me acolheu e eu fiquei lá 8 anos. Então o pai dele é como se fosse o meu irmão mais velho. E consequentemente o Gustavo, meu sobrinho. Nós somos parentes longe, mas somos parentes de perto pela afinidade, né? Então eu louvo a Deus, falei com ele que eu estou doida para ouvir a mensagem que ele vai trazer para o nosso coração. E eu estou muito feliz dele estar aqui, estou muito feliz dele ser pastor, estou muito feliz, né? Muito feliz mesmo. E eu tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações na instrumentalidade do pastor Gustavo, né? Que é nosso sobrinho, como nos anos anteriores, vocês se lembram? E todo mundo que estava aqui na direção era parente? Lembra disso? Vocês já esqueceram? A Edna é minha irmã, eu sou irmã da Edna. Ezequiel está na direção, é o meu marido. A minha irmã está ali, é minha irmã. Aquela ali bonita ali é minha neta, né? E vai por aí. E agora o Gustavo também aqui, fazendo parte desse congresso, parente também, né? Que Deus possa abençoar. Vamos orar então. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez, Senhor, pela vida do Gustavo, pela vida da Ellen, do Davi. E nós temos esperança, Senhor, que o Senhor vai falar aos nossos corações através da instrumentalidade do Gustavo, Senhor. Unge o coração dele, ó Deus, unge seus lábios, para que ele possa transmitir o seu recado, Senhor, para os nossos corações. Há pessoas que vieram de longe, ó Deus, estão aqui para te ouvir,
E nós esperamos essa palavra tua, Senhor, vinda do coração dele, do teu coração para os nossos corações. Que Deus o abençoe, que Deus o ilumine, que Deus o encha de unção, ó Deus, para que ele possa falar nesses 3 dias aos nossos corações. Abençoa ela e sua esposa, Davi, seu filho. Abençoa toda a sua família, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu irmão. Amém, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Falou, o pastor tomou posse tem uma semana. Muita gente me olhou assim, está tirando a leite ainda. Olha. Quando eu recebi o convite de estar com os irmãos, me disseram assim: o povo é muito animado. E eu confesso aos irmãos que não tem coisa mais bonita para mim é quando a igreja canta junto, quando nós escutamos as vozes do povo adorando ao Senhor. É lindo, não é? Eu ouvi isso aqui hoje, acompanhado com meu filho, minha esposa, minha linda mulher. Aprecie com moderação, por favor. Fui pastor de jovens muitos anos, jovens adolescentes, e eu dizia para eles: olha, tem que orar, tem que orar. Eu orei muito para Deus me dar uma mulher abençoada como esta, uma esposa dessa. Eu orei muito, mas coitada, ela orou pouco. Então o segredo é orar, que Deus é fiel, amém? Meus irmãos, 16º Congresso da Terceira Idade e Capacitação. Olha que bênção. A irmã Edna me deu uma deixa, então eu quero convidar você a salmodiar nessa noite. Nós temos uma divisa, que é o Salmo 103, do versículo 2 ao versículo 5. E ele começa dizendo algo muito poderoso: bendiga ao Senhor a minha alma, não se esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Se você veio a este congresso, se você está aqui hoje, é porque você tem um coração grato. Você acredita realmente que você precisa estar reunido com o povo de Deus para dar glória, honra àquele que é digno de todo poder, toda glória. Eu creio nisso. Nós não estamos aqui reunidos nesse dia de hoje, nesta noite, por acaso. Não acredito em coincidências, eu acredito em provisão divina. E Deus trouxe você aqui porque Deus quer falar ao seu coração. Vamos fazer um negócio então? Eu tenho contar as bênçãos, não é isso? Contando as bênçãos e vitórias ao longo da vida. Eu posso contar 51 primaveras. Deixa eu perguntar aqui, levanta a mão, quem pode contar 60 primaveras aí? Muitos irmãos, meu Deus, amém. E 65? Olha, até 65, né? Mas se eu perguntar, e até 70 tem? Meu pai. Esse irmão não é batista não, hein? Amém, é verdade. Glória a Deus. Batista pode dar glória a Deus, não pode? Amém, amém, a gente dá glória a Deus. Eu falei 70? E 75 tem? Amém, olha aí, coisa boa. Tem 80? Meu Deus! Olha, eu não tive fé até 80. E 85? Meu Deus! Tem gente contando a beça aí, hein? Tem 90? Meu pai, lá, irmão, Deus te abençoe, amém. Deus te abençoe, olha lá, irmão abençoado. 95 não tem não, né? Tem? Mas daqui a 5 anos vamos ter, amém? Se Deus quiser, estaremos aqui reunidos em nome de Jesus. Ele diz mais no Salmo 103, a primeira parte do versículo 3: é Ele quem perdoa os seus pecados. Ao morrer naquela cruz, Jesus Cristo nos fez livres. Ele não somente perdoa os nossos pecados, mas não estamos mais sob a servidão dele, nós não somos mais escravos do pecado. Nós somos livres, porque nós somos libertos para viver a liberdade em Cristo Jesus. Olha que salmo poderoso, não é isso?
Terceira parte, versículo 3, a última parte. E cura todas as suas doenças. Naquele madeiro, Jesus Cristo levou sobre si as nossas enfermidades. Foi isso que o profeta Isaías disse. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Deixa eu dizer algo para você. Jesus curou, e eu creio que ele continua curando. Você recebe essa palavra? Versículo 4: que resgata a sua vida da sepultura. Quem tem a última palavra a respeito da sua vida é Deus. Não é a Covid, não é a enfermidade. O diagnóstico pode ter sido assombroso. A medicina pode ter dito que não tem mais jeito para você. O médico não lhe deu esperança. Mas você está aqui grato hoje, porque foi Ele que tirou você da sepultura. Você recebe isso? Por isso que nós declaramos: bendiga minha alma o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. A última parte do versículo 4 diz: e o coroa de bondade e compaixão. A verdade, meus irmãos, que todos nós merecíamos o inferno, mas Deus tem nos coroado. Deus tem nos dado muito além do que nós poderíamos imaginar. E por causa do amor dele, nós podemos ter a mesma certeza que Davi teve, de que a bondade e a misericórdia me seguirão, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Para nós, por toda a eternidade. Você crê nisso? Olha que salmo, hein? Versículo 5, a primeira parte do Salmo 103. Que enche de bens a sua existência. Em outra versão, como a Almeida Corrigida e Fiel, diz assim: que farta a tua boca de bens. Na nova tradução da Almeida Atualizada diz: Ele que enche de bens a sua vida. Deixa eu lembrar para você algo aqui. Você que está com sono aí, ó, de tanto que comeu carninha hoje? Foi Deus quem deu. Você comeu pudim? Foi Deus quem deu. Tomou café? Foi Deus. Andou de carro? Foi Deus. Veio de ônibus? Foi Deus. Tudo que temos e somos veio da boa e poderosa mão daquele que reina. Você crê nisso? Por isso somos gratos. E a última parte do versículo 5: de modo que a sua juventude se renova como a águia. O congresso é da terceira idade, mas eu creio que os jovens ficarão envergonhados perto da animação de vocês, da disposição de vocês, com a cantoria desse povo de Deus que gosta de louvar e bendizer o nome dele. Amém? Porque as suas mentes e corações foram renovadas por Ele. Existem corações gratos aqui essa noite? Levanta a sua mão e diz assim: Jesus, eu sou grato. Amém. Tema da mensagem hoje: premissas para a gratidão. Você recebeu um GAN, que é o guia de acompanhamento da mensagem. Nós vamos fazer da seguinte forma: em algum momento, para você me acompanhar na mensagem, para você poder levar essa mensagem para casa, você vai completar os tópicos, tá bom? 5 tópicos. Sou pastor Batista, e pastor Batista não sabe pregar com pontinho, não é? Então são 5 pontinhos que você precisa levar para casa. Premissas para a gratidão. E a verdade, meus irmãos, que a vida, ela não é só festa. Passamos por tantas lutas e dificuldades, batalhas, aflições, que em muitos momentos parece que faltam pedaços de nós. Não é verdade? A vida é assim, a vida é dura. Podem até faltar alguns pedaços, mas o coração ele transborda de gratidão. Sabe, muitas foram as lutas, mas nós fomos vitoriosos. Se estamos de pé hoje, é porque existe alguém que reina. Se estamos de pé hoje, é porque o trono não está vazio. Se estamos de pé hoje, é porque Deus tem nos abençoado e nos sustentado. Deixa eu dizer algo para você: Deus ainda não importa a sua idade, Deus ainda tem um plano para a sua vida. E por obedecer o que Deus tem nos chamado para fazer, Deus tem prosperado o seu povo. Entenda que a prosperidade não é um pacote que vai cair no meio da sua sala, da sua casa, da sua igreja, do seu ministério.
A prosperidade de Deus quer para nós, que é para nós, é um caminho que deve ser construído no cumprimento dos princípios da palavra de Deus. Eu creio nisso, que nós vamos prosperar, colher o melhor dessa terra, nós vamos ter uma vida próspera. Nós precisamos cumprir os princípios da palavra de Deus. Cumpra os princípios e desfrute das promessas. E um desses princípios que eu quero destacar nesse tempo de juntos aqui de congresso com os irmãos é a gratidão. Por isso o tema dessa mensagem: premissas para a gratidão. Porque por muitas vezes a palavra de Deus diz que nós devemos ser gratos. A palavra diz que nós devemos ser gratos. Lembra Paulo quando escreve aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo para convosco. O apóstolo é muito claro aqui: em tudo e não por tudo, em tudo dai graças. Somos gratos quando passamos pela enfermidade, somos gratos quando passamos por uma crise financeira, porque nós devemos ser gratos em todas as situações, mesmo quando não esperamos ou não entendemos por que estamos passando por esse tempo difícil, por essa aflição, porque eu posso não entender, mas eu continuo confiando. Eu posso não entender, mas eu continuo aguardando em Deus. É verdade. E meus irmãos, nós acreditamos que precisamos ter com a oração, uma atitude de confronto. É isso que a maioria das pessoas pensam. Nós acreditamos que devemos fazer as nossas orações sempre com uma atitude de confronto, uma postura mais aguerrida, uma postura de ataque, porque existem muitas ferramentas poderosas que nós devemos usar como povo de Deus, mas o principal delas é a gratidão. A questão é que as nossas orações estão tão desesperadas que nós não temos dado espaço para agradecer, porque a gratidão, ela traz sabor à vida. Aonde a morte, aonde a dor, traz sabor, traz alegria. E antes de Jesus operar um grande milagre, antes de Jesus ressuscitar os mortos, ele primeiro orava e agradecia a Deus. Jesus, ele nos deu esse exemplo: gratidão e oração. Não foi assim com Lázaro? Em frente ao túmulo, naquele momento de dor, Jesus, ele ora: Pai, eu te agradeço, porque o Senhor sempre me ouve. E foi assim com a multiplicação dos pães e peixes. Antes de Jesus realizar a multiplicação, aquele grande milagre, ele parou e agradeceu. Por isso eu quero convidar você a olhar mais de perto esse texto, no Evangelho de João, no capítulo 6. Será projetado na tela. Os irmãos que não trouxeram Bíblia, nós vamos ler do versículo 9 ao versículo 11. E diz o seguinte, João 6, do versículo 9 ao 11: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez os mesmos com os peixes. O evangelista João nos mostra exatamente Jesus, ele sendo grato, mesmo após saber que seu primo João Batista havia sido morto, perdido a cabeça, o descaso dos seus discípulos com aquela gente presente. Jesus continuou grato, mesmo sabendo que havia pouco dinheiro, e ele continuou grato, mesmo sabendo que havia apenas 5 pães e 2 peixinhos. Isso não mudou Jesus. Ele ficou grato, mesmo sabendo que havia tão pouca comida para tanta gente. E a pergunta é: Jesus agradeceu por quê? Por que Jesus sempre agradecia? Me acompanha no slogan. Primeiro, porque as pessoas ouviram as palavras de vida eterna.
Isso mesmo, primeiro, porque as pessoas ouviram as palavras de vida eterna. Jesus ficou grato porque as pessoas ouviram as palavras de vida eterna. Isso vai nos confirmar no versículo 34 do capítulo 6. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Aquela multidão foi até Jesus somente por causa dele. E é verdade que tem gente que tem fome e sede de Jesus. Se está passando por uma pandemia, vai assistir culto online. Terminou o isolamento, correu para a igreja. Tem sede de Jesus. Não consegue esperar o tal domingo chegar. Tem que ir no culto de oração, tem que ir no encontro da igreja, tem que participar de uma célula. E sabe por quê? Porque existem pessoas mais interessadas no pão da vida do que no pão nosso. Os evangelhos não dizem que a multidão pediu comida. A multidão não ficou reclamando. Eles não ficaram preocupados se iriam comer ou não, mesmo eles estando num lugar tão afastado, próximo de nada. Porque se preocupa com essas coisas quem está mais interessado no pão nosso do que no pão da vida. A verdade é que foi Jesus e os discípulos que enxergaram a necessidade da multidão. Meus irmãos, devemos ser gratos sempre. O Deus que alimenta as nossas almas também está atento às nossas necessidades diárias. Olha o que vai dizer no versículo 33: busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Aquela gente entendeu tudo, aquela multidão estava entendendo tudo. Você que está aqui hoje com o coração grato, você entendeu tudo. O Deus que alimenta o seu corpo vai alimentar a sua alma. Entenda uma coisa: você vai se fartar, porque Ele não vai deixar faltar. Deus sabe das nossas necessidades. Deus está interessado em alimentar você e cuidar de você. Ele sabe do que você precisa. Sabe por que Jesus agradeceu? Segundo ponto: porque seus discípulos aprenderam a repartir. Segundo, porque os seus discípulos aprenderam a repartir. No versículo 41 vai dizer: tomando 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida entregou os seus discípulos para que servissem ao povo, e também dividiu os peixes entre todos eles. Os discípulos, eles aprenderam a lição aquele dia. Sim, eles aprenderam a lição. E quem faz parte da igreja, quem faz parte da família de Deus, precisa aprender essa lição. Porque é preciso, meus irmãos, repartir o pão. É preciso doar o tempo. É preciso dar atenção, é preciso de abraços, histórias da sua vida de serem compartilhadas. É preciso levar paz. E nós fazemos isso somente repartindo o pão. É repartindo o pão que nós vamos aprender a repartir tudo mais. A verdade é essa. Nós precisamos aprender a repartir, porque a gratidão e a generosidade são as chaves para a prosperidade. Em Atos 20:35 diz assim: há maior felicidade em dar do que em receber. Sim, é o que diz a palavra de Deus. Há maior felicidade em dar do que em receber. Quer ser próspero? Seja grato e generoso. Porque existe uma verdade, meus irmãos: quando nós abrimos as nossas vidas, nós abrimos mão dos nossos recursos para ajudar pessoas, famílias, a pessoa mais abençoada é você. Você ajuda, mas a pessoa mais abençoada é você. Porque no mundo espiritual funciona assim. E Deus não quer que nós venhamos a reter nada. É preciso repartir. É verdade. Eu creio que a única coisa que nós vamos levar dessa vida é a fé, a esperança e
e o amor. O resto vai ficar tudo aqui. Tem muita gente engordando conta bancária para deixar o Monte Cristo. A gente não leva nada daqui. 5 pães e 2 peixinhos que não são compartilhados são apenas 5 pães e 2 peixinhos. Precisamos permitir que Deus venha multiplicar as nossas vidas. Continue sendo grato, continue repartindo. Por que Jesus agradeceu? Terceiro, porque alguém ofertou. Por que Jesus agradeceu? Porque alguém ofertou. Olha o que vai dizer no versículo 9. Aqui está um rapaz, aqui está um rapaz, com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? A sua oferta de vida faz toda a diferença. Tem um livro que eu li há muitos anos atrás que me impactou profundamente, chamado A Pedagogia de Jesus. E ela conta a história, o testemunho de um ferreiro aleijado que decidiu investir na vida de 3 irmãos órfãos. Ele adotou esses 3 irmãos. E o que ele fez? Ele deu a melhor educação a esses 3 jovens que ele poderia dar. Ele se doou para isso, ele viveu para isso. O primeiro dos jovens se tornou um grande missionário poliglota, que teve o privilégio de evangelizar continentes, vários países do mundo. O segundo deles se tornou secretário dos Estados Unidos da América. E o terceiro se tornou presidente dos Estados Unidos. Você entende a força de repartir, de se doar, de investir? Igreja, meus irmãos, nós precisamos acreditar realmente. Você precisa acreditar realmente que a sua oferta faz diferença. A sua participação faz diferença. O seu discipulado faz diferença. A sua paternidade faz diferença. A sua maternidade faz diferença. Talvez em alguns momentos você tenha questionado, como André fez: o que é isso para tanta gente? É tão pouco. Mas o pouco com Deus é muito. O pouco com Deus é muito. Tem gente sendo alimentada hoje porque você compartilhou uma palavra. Tem gente sendo alimentada hoje porque você convidou para o culto. Tem gente sendo alimentada hoje porque você aceitou o chamado de Deus e assumiu o ministério. Você saiu do banco, você continua se doando, você acredita na igreja, você acredita na missão que nós temos, de ir pregar o Evangelho, fazer discípulos e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus, ele foi grato porque alguém aceitou o chamado para ofertar. É verdade que o menino poderia ter dito: se eu der o meu lanchinho eu vou ficar sem. Se eu der o que é meu eu vou ficar sem. Mas eu pergunto para vocês: se eu desse microfone para cada um de vocês e falasse: olha, alguém pode compartilhar, testemunhar que viveram milagres? Quantos aqui têm testemunhado milagres em suas vidas? Porque os milagres continuam acontecendo. Existem pessoas se convertendo em vários lugares do mundo pelo trabalho missionário. Por quê? Porque você não reteve. Em comunidades carentes, igrejas estão sendo implantadas. E por que isso está acontecendo? Porque você não reteve. A nova geração está sendo discipulada na igreja, aprendendo a amar o nosso Senhor. E por que isso está acontecendo? Porque você não reteve. É por isso que você hoje também é uma testemunha de milagres. Aquele menino não reteve, e naquele dia ele foi uma testemunha do grande milagre de Deus. Continue compartilhando, continue doando, continue acreditando que você vai continuar vendo milagres acontecer. Por que Jesus agradeceu? Quarto, porque havia pão.
Olha que poderoso isso, meus irmãos. Por que Jesus agradeceu? Por que Jesus foi grato? Porque havia pão. Olha que vai ser a primeira parte do versículo 9. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Eu vi um testemunho uma vez que me impactou muito. Sabe aqueles testemunhos que mexem com você? Ele aconteceu no dia 31 de dezembro, num dia de festa na igreja, aquela virada do ano, e entra uma senhora, né, de andador na igreja, e dá uma oportunidade de dar o testemunho, e ela diz: olha, eu estou muito feliz, porque quando eu cheguei nessa igreja, 1 ano atrás, eu cheguei de cadeiras de rodas. Eu luto contra a obesidade mórbida. A igreja se alegrou com ela, o povo adorou a Deus e perguntaram para ela: quais são os seus planos? E ela disse assim: olha, eu estou muito feliz, que eu creio que eu vou chegar aqui ano que vem podendo testemunhar que eu estou conseguindo fazer a minha higiene pessoal sozinha. E quando eu escutei aquilo, eu fiquei pensando: nós precisamos enxergar os nossos motivos para agradecer. Jesus, ele foi grato porque havia pão. Precisamos enxergar os motivos para sermos gratos. Os motivos existem, então comece a enxergá-los. Existem milhares de motivos para todos os dias sermos gratos a Deus. Quem sabe você chega em casa depois de um dia do trabalho e você encontra aquela pilha de roupa suja. Deixa eu dizer algo para você: que bom que você tem roupa. Enxergue o motivo. Preparou a comida, deu tanto trabalho, e quando você foi comer, a comida estava salgada. Mas que bom que tem comida. Comece a enxergar os motivos. Talvez você tenha se lamentado porque você tem um salário, não é o valor que você gostaria. Talvez você olhe para a sua aposentadoria e fala: meu Deus, é tão pouco. Mas isso é algo para você. Você tem uma renda, você tem um emprego, você tem um sustento. Comece a enxergar razões para ser grato, porque elas existem. E Jesus, ele foi grato porque havia pão. Tem uma história de uma senhora que ela foi ao banco e ela tem uma boa pensão, 15 mil reais, e ela tira a pensão na boca do caixa. Quando ela sai para a rua, ela dá aquela bobeira para a bolsa dela e ela perde 5 mil reais. Aí ela chega em casa, pergunta para ela assim: mas você não está chateada? Você perdeu 5 mil reais. Ela diz: olha, mais tem Deus para me dar do que o diabo para tirar. Não tem nada que você tenha perdido nessa vida que se compara ao que Deus já fez por você. Lembre-se disso, seja grato. Eu digo mais: não tem nada que você tenha perdido nesta vida que se compara ao que Deus vai fazer por você. Porque a palavra de Deus diz: o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, aquilo que ainda não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para o bem daqueles que o amam. Ei, deixa algo para você, meu irmão, minha irmã: você tem motivos para ser grato. Nada se compara ao que Deus tem preparado para os seus filhos. Seja grato pelo que Deus já fez, e seja grato pelo que Deus ainda vai fazer. Amém. Quinto e último, você que me acompanha, porque devemos ser gratos. Porque nós devemos ser gratos. Quinto, porque vai exceder. Vai exceder, meu irmão, minha irmã. Vai sobrar na sua vida. Olha o que diz o versículo 12. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, e que nada seja desperdiçado. Deus sempre dá mais para que seja repartido. Deus sempre dá mais para que seja compartilhado. Dizer algo para você: não importa se você mora num bairro nobre,
Possivelmente existe um vizinho seu que precisa comer do pão da vida. Você pode trabalhar em uma grande empresa, mas possivelmente tem um colega que precisa se fartar do pão da vida. E precisamos entender que nós desperdiçamos quando não compartilhamos. Somos ingratos quando não repartimos, porque o ingrato ele retém. A gratidão, meus irmãos, ela não é somente evidenciada quando nós declaramos. A gratidão, ela é evidenciada quando nós compartilhamos. Eu estou muito grato aqui hoje. Por isso eu quero terminar essa noite abençoando a sua vida. Eu quero terminar orando por você, porque eu creio que Deus tem uma bênção para você. Eu creio que Deus tem mais para fazer por você. Deus tem algo para você. Você ainda não viveu tudo que Deus tem para você. Eu creio que um dia você vai estar diante do trono da glória, diante do nosso Deus, do amado das nossas almas. E Ele vai reconhecer que você nessa vida foi um discipulador. Você cumpriu a sua missão de cuidar de vidas, preparar a nova geração, consolar, compartilhar, dar sabedoria aos necessitados. Ele vai reconhecer que você nessa terra foi uma testemunha de Cristo, que o Evangelho foi anunciado através da sua vida. As pessoas olharam para você e disseram: olha, aquele certamente já esteve com Jesus. É isso que o mundo precisa ver. O mundo está cansado dos nossos versículos decorados. O mundo está cansado das nossas cantorias. O que o mundo precisa ver é o nosso testemunho em Cristo Jesus, que nós somos uma testemunha dele. Um dia nós estivemos diante com ele, dele. Sabe, um dia você vai estar no céu e Deus vai olhar para você e vai assim: olha, este homem, essa mulher deixou um legado. Ele está comigo aqui hoje na glória, mas ele deixou uma obra que na terra hoje ainda está dando fruto. Estamos aqui hoje no 16º Congresso da Terceira Idade e Capacitação. Tempo que Deus reservou para você responder. Vou duvidar como André, mas o que é isso para tão pouca gente? Ou você vai orar como Jesus? Obrigado, Pai. O Senhor sempre nos ouve, o Senhor sempre nos capacita, o Senhor é dono da seara, é o Senhor quem multiplica. Então, meu irmão, minha irmã, seja grato, Deus vai multiplicar você. Seja grato, Deus vai multiplicar o seu ministério. Seja grato, que Deus, Ele vai multiplicar a sua vida. Tem uma canção que diz assim: por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, te agradeço, vamos dizer isso forte agora. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Te agradeço. Ah, meu Deus, nós te agradecemos. Te agradecemos pelo teu amor, ó Pai, que um dia foi derramado na cruz pelos nossos pecados. Te agradecemos, Deus, porque um dia o Senhor se esvaziou da sua glória, se fez homem e foi pendurado naquele madeiro, para que hoje nós estivéssemos aqui e tendo a possibilidade de ter uma vida vitoriosa, uma vida plena no Senhor, meu Deus. Ah, Pai, te agradeço pelos nossos dias de vida, te agradeço pela missão, pela tua igreja, pela família que temos em Cristo Jesus, ó Deus.
Nós queremos contar, Pai, mas não dá para contar, porque são tantas e tantas bênçãos, porque o Senhor é bom, o Senhor é um Deus de aliança, o Senhor é um Deus fiel, o Senhor é um Deus maravilhoso, Pai. Mas nós estamos aqui reunidos neste congresso para dizer para o Senhor: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Oh, meu Deus, eu agradeço pela vida de cada irmão presente aqui. Eu agradeço, meu Deus, pela vida desta liderança que se empenhou em fazer esse congresso, ó Deus. Tirou tempos, trabalhou tanto, ó Pai. Ó Deus, que a sua boa e poderosa mão continue sobre as nossas vidas, ó Pai. Que não falte o poder do Senhor, que não falte a presença do Senhor, ó Deus. Continue falando com teus filhos, que o teu Santo Espírito tenha total liberdade em nosso meio. Ó meu Deus, estamos aqui, precisamos ouvir o teu recado. Ó meu Deus, continue derramando as tuas bênçãos. E Pai, muito obrigado, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Boa noite. Esse lado aqui sempre é o mais animado. Será por quê, hein? Mas espera aí, calma. Vou perguntar de novo. Boa noite. Agora realmente atingiu o céu, ok? Então, para quem não me conhece, eu sou a Shirlene e nós vamos passar esses 3 dias juntos aqui, fazendo os movimentos, amém? Então, você pode ficar sentadinho no seu lugar, tá? Faz assim com a sua mão direita, assim, ó. Bate palma. Toca a mão direita no seu ombro esquerdo. Ok, com a mão esquerda, faz assim, ó. Bate palma. Toca a mão esquerda no ombro direito, amém? E aí você vai fazer com as 2 mãos, batendo na perna, palma, fecha a mão e abre. De novo, perna, palma, fecha a mão e abre. Ok? Vamos lá? Pedir a DJ para me ajudar.
acho que deu para acordar. Amém? Todo mundo tá ligado? Todo mundo ligado? Então vamos ficar em pé. Isso! Vamos esticar um pouquinho as pernas. Tudo bem? Então você vai fazer assim com o seu ombro direito, assim ó. Levantou um, desceu com o esquerdo. Agora com os dois, 2 vezes. Ok? Tudo bem? Aí você vai chutar assim ó, com a perna direita. 1, 2. O pessoal não tá me vendo, né? Peraí. Todo mundo me vendo agora? Tá? É que tem gente baixinha, não vai dar pra... Aí. Tem a baixinha, vem pro meio aí, dá pra dar uma olhadinha aqui. Beleza? Vamos de novo, hein? Ombro direito, ombro esquerdo. Os dois. Chutou, chutou, chutou e chutou. Aí você vai com a mão direita assim, ó. Com a outra mão. Pra baixo. Tá fácil com a outra mão. Ok? E aí vocês olham pra mim e façam. Só repetir. Tranquilo? Então vamos lá, hein? Depois de uma mensagem poderosa, nós ainda temos coisas para fazer essa noite. E só um minutinho, pessoal. Só um minutinho.
18, fala assim: agora que estou velho, de cabelos brancos, não me abandones, ó Deus, para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos. Então, uma missão para nós. E o pastor Gustavo foi perguntando ali sobre quem tem 60, 70, 80, 90 e por aí vai. Mas tem um grupinho também que a gente fica muito feliz de ver esse grupinho no nosso congresso, que sempre os avós, os pais trazem as nossas crianças ao congresso. E elas são tão importantes aqui para nós, as crianças. Então eu queria chamar todas as crianças que vieram ao congresso, que vieram para o congresso, que elas venham aqui à frente. As crianças que... Já bateram palma para as crianças, né? Tem mais um Isaac. Cada um. Chilene, vem cá. Tem uma criança aqui que ela vai fazer uma oração de gratidão. Ela vai agradecer porque ela pôde vir aqui. Não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez. Ela já vem aqui. Quando a mãe ainda estava com ela na barriga, ela já vem aqui e está vindo, nunca faltou. E essa criança vai ser o Luiz Felipe, que vai fazer uma oração. Nosso querido Papai do Céu, abençoe este dia tão maravilhoso que estamos aqui louvando a Ti nesse momento. Abençoe a todos que poderão vir aqui para louvar a Ti, a todos os momentos. Você é o nosso único Deus que nós temos em nossos corações. Abençoe a todos que têm sua saúde bem perto de você. Todos têm que louvar a Ti. Aqueles que não Te conhecem não sabem o poder da glória que tem em nossos corações e seu coração conectado. Abençoe a todos que estão aqui louvando esse dia tão maravilhoso, aqui nesta noite, com estrelas lindas que Ele o criou. Muito obrigado por esta lua que está criada por nosso Deus, que criou a terra e todos os animais para nós viver. Tá? E em nome de Jesus, do seu Filho amado Jesus, amém. O nosso congresso é um congresso também missionário. E nós vamos entregar para as crianças um cofrinho, porque elas vão colocar pratinhas, porque domingo é o domingo missionário. E vão ver o que elas vão arrecadar, o que elas vão poder fazer no domingo, quando os missionários vierem aqui, ou então, em outra oportunidade, elas vão arrecadar e entregar para missões. Muito obrigada, crianças. Podem sentar. Também tem um pessoal muito importante que vem ao nosso congresso e nós gostamos muito que eles venham. É uma alegria para a gente saber que alguns deixam as igrejas e vêm para o nosso congresso. E essas pessoas são os pastores. Eu quero convidar os pastores que venham aqui à frente, todos os pastores
pastores. Aquele que tiver com a esposa, vem com a esposa. Aquele que tiver sem a esposa, se tiver com, às vezes está com a filha, está com alguém, que venha. Quem estiver ou venha sozinho, mas nós queremos, tá bom, eles querem ficar aqui embaixo. Eles querem ficar aqui embaixo. Não querem subir, não. A Ellen está vindo lá, pastor. Todos os pastores. Não são só eles. Não tem mais pastores, não? Eu acho que tem mais pastores, não tem não? Na caravana de vocês não tem mais pastores, não? Eu gostei dessa arrumação aqui. Ficou esse aqui em primeiro. Não, mas eu queria dar o microfone para cada um falar. Terceira Igreja Batista de Itaperuna. Só quero dizer aos irmãos o seguinte, que minha filha, há 6 meses, há 7 meses, a minha esposa faleceu. Essa era uma congressista, esteve desde o primeiro congresso aqui, mas há 7 meses ela faleceu. Eu estou aqui com a filha. Eu sou Roberto Oliveira, da Primeira Igreja Batista em Itapuã, Vila Velha. Pastor Oswaldo Reis Amaral, membro da Terceira Igreja Batista de Campos. Ezequiel Pimentel, membro da Primeira Igreja Batista de Itaperuna há 1 ano e meio, porque até então eu pastoreava a Igreja Batista de Aé. Pastor Luciano, membro da Igreja Batista Atitude Central da Barra da Tijuca. Pastor Luiz Silva, Primeira Igreja Batista no Conjunto da Marinha, Bangu, Rio de Janeiro. Meu nome é Jorge Eduardo, sou pastor da Igreja Batista da Redenção, no Alto da Boa Vista, lá no Rio de Janeiro. Meu nome é Jorge Eduardo Dias Zarro. Eu sou primo da Edna, né? Ela organizou essa surpresa aqui, né? Eu vi agora no congresso. Estou muito feliz de estar aqui, de conhecê-la. Eu não conhecia ela pessoalmente, né? Só pelo WhatsApp, né? E estou muito feliz de conhecer as irmãs, né? Hoje eu quase falei para ela assim, né? Para a irmã da Edna, eu esqueci seu nome. De Mária, né? Isso, eu quase falei com ela, né? Por pouco, eu não falei meu nome todo, mas falei que conhecia a família Zarro, né? Tá bom? Mas eu sou da família, né? Nós somos já cristãos há muitos anos, né? E hoje eu estou na Igreja Batista da Redenção, lá no Rio de Janeiro, no Alto da Boa Vista. Estou muito feliz de estar aqui. Ok, Ed? Muito obrigado. Tá? Gente, os pastores falaram, mas as esposas não falaram. Vocês não acham que isso é uma injustiça? E seriam esses pastores sem as esposas? Vamos agora ouvir o nome das esposas, tá bom, gente? E olha, a gente não se conhecia. Hoje que a gente está se vendo pela primeira vez, o pastor, o pessoal tem mania de falar sobre parentesco aqui, são coisas que Deus prepara. Não foi nada preparado por nós, foi Deus que preparou tudo. Então, está aqui esse pessoal e eles se posicionaram da maneira como a gente pensou. Eu pensei assim, vou colocar o pastor Gustavo em primeiro lugar, minha irmã e meu cunhado no meio, e eles aqui. Na verdade eu tive que trocar eles de lugar, mas eu imaginei dessa maneira, que aconteceu dessa maneira. Então, agora as esposas vão falar os nomes, vamos voltar.
Boa noite, irmãos. É uma alegria nós estarmos aqui, né? Eu sou Nélia Zarro, né? E conhecendo essa família, né, cristã. E fora ter a família, né? Porque, como eu falo, nós estamos aqui em nome da família Redenção. Um abraço. Meu nome é Tânia Aparecida. Eu estou acompanhando a caravana de Araruama, da PIBA. Então, eu sou a Shirlene, né? Shirlene do pastor Luciano. E para mim está sendo uma honra hoje estar aqui com meu marido, porque eu venho sempre sozinha, né? Então, eu estou muito feliz de poder estar aqui, somando aqui nesse congresso. Vocês já me conhecem, né? Eu sou Elisa, do pastor Ezequiel, e sou Zarro. Estou muito feliz de conhecer mais um novo parente. Eu sou Sônia Maria, esposa do pastor Oswaldo Reis. Eu estou aqui com os meus irmãos Rubens, a Leda, a Eliane, que não está passando muito bem, teve que sair um pouquinho, né? Meus irmãos lá da terceira igreja. E estou aqui também com o meu irmão Carlos Newton e a minha cunhada Aide, coordenadores de uma caravana bonita que está aí da igreja do IPS Campos. Isso, trabalhando lá com a terceira idade. Bem, eu não sou esposa, eu sou filha e meu nome é Rubiane. Eu sou a Ellen, esposa do pastor Gustavo e atualmente membro da Terceira Batista. Uma salva de palmas para os nossos pastores, que são digníssimas esposas. Uma bênção no nosso congresso. Como nós vamos contar as bênçãos ao longo da nossa vida. Essa é uma grande bênção, estar no meio deles, no meio de vocês e no meio deles. Muito obrigada, pastores e esposas. Nós somos o Louvor Celeste. Meu nome é Elícia, eu sou da Assembleia de Deus de Itaperuna, do pastor Márcio Alferino. Esse aqui é o meu irmão em Cristo, José Wilson, da Segunda Igreja Batista de Itaperuna. E nós dois juntos estamos aqui com os irmãos para louvar e bendizer o nome do Senhor. Estamos Amém. muito felizes de estar aqui junto com vocês, tá? A Edna nos convidou e com bom grado nós estamos aqui junto com os irmãos. Vamos colocar de pé e louvar o nosso Deus. Coisas, porque dele, por ele.
Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele posso crer, porque Ele mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Porque Ele posso crer, porque Ele temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Glória a Deus. Aleluia. Nós agradecemos a Deus por cada pessoa que veio aqui, os caravaneiros que a gente sabe das lutas, a gente sabe como esse pessoal trabalha e às vezes eles passavam mensagem: Edna, fulano desistiu, Edna, fulano passou mal, Edna, e eu dizia: não, minha irmã, não se preocupe, meu irmão, não se preocupa, vem com os que tem, vão nos abençoar e vão ser abençoados, não importa a quantidade. A gente quer ver as pessoas aqui, mas a gente sabe que tem muitos motivos que a pessoa não pode vir, né? Então, vocês trabalharam e nós reconhecemos o trabalho de vocês. Agradecemos a Deus pela vida de cada caravaneiro, de cada pessoa que sempre está chamando mais um, aquele que veio pela primeira vez, que já veio muitas vezes, é um motivo de gratidão. Como agradecer? Por isso que eu digo, é um dos momentos que eu não posso deixar de agradecer por esses momentos que a gente passa aqui com vocês e preparando o congresso, que a gente tem contato com tanta gente. Como é bom, cada cumprimento, cada rosto que a gente vê aqui é um motivo de muita gratidão. Então, que vocês possam dormir essa noite sabendo que tem alguém agradecendo muito a Deus pela vinda de vocês aqui. Muito agradecendo, muito já estava pedindo a Deus e agradecendo e continuo agradecendo a Deus e quero agradecer mesmo pela vinda de vocês, que enche meu coração de alegria, de gratidão a Deus. Muito obrigada. Amanhã de manhã, o horário, tem que olhar, 8 horas da manhã, todo mundo tem que levantar cedo. Chilene está falando ali que tem uma caminhada. Amanhã nós vamos apresentar os nossos palestrantes, aqueles que vêm também nos auxiliando aqui, além do pastor Gustavo, os da música aqui, nós temos muitos outros. Também a vida do Luiz, que está aqui com a gente desde o primeiro, né, Luiz? A vida do Lucas, que está ali também nos auxiliando, da Evelyn, que não podia deixar também de agradecer, e outros mais. Então nós vamos, pode encerrar? Nós vamos encerrar com uma oração. Vou pedir a Leia que venha orar, agradecer a Deus e que todos tenham uma boa noite. Ezequiel, você tem alguma coisa para você falar? Tem alguma coisa para você falar? Alguma propaganda para você fazer? Ezequiel, quer fazer uma propaganda?
Se você quer levar um pouquinho de arroz para sua casa, passe ali na lojinha Produtos da Fazenda. Tem queijos, manteiga, linguiça, doces e muita coisa para você adquirir. O preço é ótimo e o produto melhor ainda, tá bom? Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Vamos ficar de pé agora para essa oração final. Eu aproveito essa oportunidade para trazer um abraço de toda a diretoria da União Feminina Batista Fluminense, a qual todos nós fazemos parte. É o maior campo da América Latina e um grande número de representantes estão aqui. E fico feliz também de receber os nossos amigos cariocas, né? Convenção Carioca, aqui no Campo Fluminense, muito bem representados. Vamos estar orando agora, agradecendo a Deus, porque o Senhor nos trouxe até aqui. Como a irmã Edna falou, muitas foram as dificuldades. Quando você realiza um congresso de terceira idade, é um congresso que é feito com muita oração e muita fé, porque a idade, muitas das vezes, né, deixa a gente assim um pouquinho com aqueles ites, né, da idade. Mas o Senhor trouxe cada um aqui, que possamos ter dias abençoadores na presença do Senhor. Pastor, foi um prazer em conhecer o Senhor. Eu estava em sucessão pastoral lá na 2ª de Petrópolis. Eu não conhecia o Senhor, pastor, e eu era relatora. E, pastor, olha, agora não tem jeito, o pastor de Petrópolis vai tomar, não tem problema não, vamos orar para a igreja aí da terceira de Itapiruna, que Deus abençoe seu ministério. E dia 8 de junho, o nosso pastor da 2ª Igreja Batista de Petrópolis vai estar tomando posse, esteve orando por nós. Foram 2 anos, irmãos e irmãs, sem pastor. E assim, eu não sei quem já passou por essa experiência, mas nós sabemos que o Senhor é o nosso supremo pastor. Mas como faz falta, eu vi vocês aqui na frente, eu falei, gente, como é bom ter um pastor. E o Senhor agora abençoa a 2ª de Petrópolis com o pastor. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor Deus, porque Tu és o nosso Deus. Muito obrigada, Senhor Deus, pelas bênçãos derramadas sobre a nossa família de fé. Como é bom, Senhor Deus, estar mais uma vez nesse lugar e reencontrar tantos irmãos queridos, Senhor Deus, que ao longo desses 16 anos estiveram aqui, Senhor Deus, juntos, meu Pai, como família, na unidade, Senhor Deus, essa unidade que faz toda a diferença, Senhor Deus, na nossa vida cristã. Muito obrigada, Senhor Deus, por todos aqueles que o Senhor permitiu chegar até aqui. Obrigado, Pai, pela mensagem desta noite que falou profundamente aos nossos corações. Senhor, muito obrigado pelos louvores, Senhor Deus, que tudo tem sido feito para honrar e glorificar o Seu santo nome. Dá-nos, Senhor Deus, dias especiais aqui, Senhor Deus, na Tua presença. Que possamos sair daqui, Senhor Deus, fortalecidos em Ti, que possamos aqui desfrutar desses momentos que o Senhor separou para cada um de nós. E aqueles nossos queridos, Senhor Deus, que não puderam vir, que o Senhor possa estar visitando cada um neste momento. Muito obrigada, Senhor Deus, pela liderança, Senhor Deus, desse congresso. Quanto amor, Senhor Deus, esses irmãos têm dedicado a Ti durante esses 16 anos. E queremos Te agradecer, Senhor Deus, porque fazemos parte deste congresso. Esse congresso, Senhor Deus, já faz parte das nossas vidas. Aqueles irmãos que estão vindo pela primeira vez, que eles possam sentir, Senhor Deus, o que nós, que já estamos aqui há alguns anos, sentimos quando chegamos aqui pela primeira vez. Muito obrigada, Senhor Deus, porque o Seu Santo Espírito está aqui no nosso meio. Louvado e agradecido seja o Seu nome. Essa oração que nós fazemos humildemente em nome de Jesus. Amém. Que todos tenham uma boa noite e amanhã todos estejam aqui. Amanhã nós temos sorteio de alguns brindes que nós ganhamos para sortear aqui entre os congressistas. Todos estejam aqui.